Que a paz e uma bênção divina acompanhem o dia de todos os nossos ouvintes que iniciam esta jornada conosco. Amém. É muito bom estar aqui de novo. É excelente. E hoje o nosso mergulho profundo tem um alvo muito específico, bastante instigante e cheio de nuances teológicas. Vamos examinar detalhadamente o livro Quando a Trombeta Soar, focando de maneira especial no capítulo 18, que foi escrito pelo autor Jeffrey L. Townsend. Exatamente. E vale ressaltar logo de início qual é a missão da nossa análise de hoje. Com certeza. A missão não é, de forma alguma, tomar partido ou definir quem está absolutamente certo nesse vasto debate escatológico, sabe? Nosso objetivo é destrinchar os argumentos apresentados no texto base. É entender as evidências que o autor levanta a partir do idioma original e compartilhar essas descobertas de uma forma clara, acessível, para todos que nos acompanham. Perfeito. Então, qual é o panorama geral que a gente tem para hoje? O panorama que temos para a análise de hoje gira em torno de um dos textos mais debatidos, intensos e escrutinados de toda a escatologia cristã, que está no livro do Apocalipse, mais especificamente o capítulo 3, versículo 10. Um texto famosíssimo. Famosíssimo. O autor explora nesse capítulo o grande e histórico embate teológico entre as visões pré-tribulacionista e não pré-tribulacionista. Para contextualizar quem está ouvindo e talvez não tenha o versículo fresco na memória, esse trecho traz uma promessa divina muito específica feita à igreja da cidade de Filadélfia. A promessa que diz: eu te guardarei da hora da provação. Isso. E o grande dilema, o verdadeiro coração de todo o debate que Townsend aborda em seu texto, é a natureza exata dessa proteção. Como assim a natureza? Bem, será que a igreja será fisicamente removida da terra antes que a tribulação comece? O que os estudiosos chamam de preservação externa? Ou será que a igreja será protegida enquanto estiver na terra, passando por todo esse período caótico, o que configuraria uma preservação interna? E a forma como o autor aborda essa diferença colossal é o que dá o tom do texto todo. Ele não fica apenas no campo das ideias abstratas ou suposições. Não, de jeito nenhum. A proposta do capítulo é convidar quem lê a investigar os mínimos detalhes originais no grego, para tentar entender como a mecânica do idioma funcionava na época. Ok, vamos desvendar isso. Qual é o problema imediato, a falha logística, que o texto base aponta logo de cara em relação a essa ideia de preservação interna que sustenta a visão pós-tribulacionista? A análise que Townsend traz para a mesa, inclusive citando outros estudiosos como Sproul, começa justamente apontando um conflito logístico brutal. O argumento levanta a seguinte questão: se a promessa de Apocalipse 3, versículo 10, significa que os cristãos serão mantidos na terra durante os eventos da tribulação, isso entra em choque direto com diversos outros versículos do próprio livro do Apocalipse. Versículos que descrevem perseguição, certo? Exato. Textos contidos nos capítulos 6, 7 e 13 descrevem um período de perseguição absolutamente sem precedentes na história. E o resultado dessa perseguição é o martírio de multidões incontáveis de santos. Então, a provocação de Townsend é clara. Se multidões de cristãos vão sofrer e morrer sob a perseguição severa do anticristo, de que maneira lógica e prática Deus os preservou? É um questionamento forte. Faz muito sentido dentro da argumentação dele. Townsend argumenta que se a promessa original era de preservação, mas o resultado prático para a maioria é o martírio, a própria palavra grega usada ali para guardar, que é tereu, Tereu, sim. ela acabaria sendo totalmente esvaziada do seu significado de proteção. E se a gente pensar no público original, os cristãos lá de Filadélfia no primeiro século, que tipo de conforto essa suposta preservação traria para eles? Quase nenhum, né? Pois é. Recebeu uma carta dizendo que haveria proteção, mas que na prática envolveria enfrentar a pior perseguição da história com alto risco de morte, não soa como uma promessa muito reconfortante para nós. O material destaca justamente isso. A visão pós-tribulacionista, segundo essa linha crítica, acaba negando o sentido real e tangível de preservação embutido na palavra tereu. Para Townsend, a preservação precisa significar uma isenção real do perigo.
Caso contrário, a palavra perde o peso. E é por não haver consenso sobre esse impacto logístico que o debate desce um nível mais fundo. Sai da teologia panorâmica e entra na gramática. Exatamente. Entra na gramática microscópica. Todo o peso da discussão acaba se afunilando para uma única e pequena expressão grega, tereu ek, que nas nossas traduções geralmente aparece como guardar de. E aqui é que fica realmente interessante. Porque parece meio loucura pensar que um debate teológico de proporções tão épicas possa se resumir ao uso de uma preposição de 2 letras no grego antigo, a preposição ek. Mas é para lá que o debate vai. Só que, lendo o texto, a gente nota que existem estudiosos respeitados do outro lado do balcão que interpretam essa preposição de uma maneira bem diferente, como Townsend apresenta a visão de quem discorda dele. Para manter a clareza do embate, Townsend expõe a visão oposta liderada por estudiosos de linha pós-tribulacionista como Gundry e Rees. Na argumentação deles, a preposição ek carrega o sentido fundamental de sair de dentro de ou emergir de. Sair de dentro? Isso. Segundo essa linha de pensamento, o uso de ek no versículo implicaria que a igreja precisaria necessariamente entrar no período e no cenário da tribulação para só depois ser tirada de lá ou ser protegida enquanto atravessa essa provação. Certo. No entanto, o nosso autor rebate essa interpretação, levantando uma questão puramente gramatical. Townsend argumenta que se a intenção do texto fosse transmitir a ideia de proteção durante ou através de um evento, o idioma grego normalmente teria utilizado outras preposições muito mais adequadas para isso. Preposições como em, que significa em, ou dia e pra, que dão a ideia de através, e não a preposição ek. Para visualizarmos melhor essa diferença que ele tenta estabelecer, a gente pode pensar em uma analogia do dia a dia, como a diferença entre enfrentar um temporal. Se aplicarmos a visão do Gundry, interpretando ek como sair de dentro de, seria como imaginar uma pessoa caminhando na rua quando uma tempestade desaba. Ela entra na chuva, se molha, sente os ventos e, de repente... É resgatada. Isso, é resgatada e tirada do meio daquela tempestade. Mas a defesa que o Townsend constrói sugere que ek denota uma posição exterior contínua desde o princípio. Usando a mesma analogia, seria o equivalente a manter a pessoa completamente segura e seca dentro de um abrigo confortável muito antes da primeira gota de chuva ameaçar cair. Ela é guardada da tempestade, mantendo-se numa posição fora dela o tempo todo. A analogia da tempestade ilustra muito bem o ponto do autor. E ele não baseia essa afirmação apenas em preferências. Ele busca no material histórico evidências robustas para demonstrar que ek pode sim significar uma posição do lado de fora, sem que o objeto ou a pessoa tenha estado dentro da situação perigosa em momento algum. O capítulo nos apresenta uma verdadeira viagem literária com exemplos de diferentes eras. A pesquisa histórica dele é muito vasta. O material volta muito no tempo, chegando à literatura clássica grega, e cita uma das obras mais famosas da antiguidade, que é a Ilíada, de Homero. Um clássico. Sim. Ele aponta para uma cena de batalha em que se usa a expressão ekbeleon. Os tradutores compreendem isso como ficar fora do alcance dos mísseis ou das lanças e flechas no contexto da época. A lógica que Townsend aplica aqui é inegável. Numa guerra antiga, um soldado não entrava deliberadamente na trajetória das lanças para só depois ser puxado de volta, né? Seria um desastre. Totalmente. A ordem de ficar ekbeleon significava posicionar-se em um local seguro, totalmente fora do raio de alcance das armas, prevenindo o contato desde o início. E o mapeamento avança no tempo e chega à Septuaginta, que é a mais antiga tradução grega do Antigo Testamento hebraico. Ele cita Provérbios 21, versículo 23, que afirma que aquele que guarda a boca e a língua guarda sua alma da angústia. E lá está a preposição ek de novo. A mecânica é prevenção. Exatamente, prevenção. O objetivo de vigiar as palavras é não permitir que a angústia comece. A pessoa mantém sua alma do lado de fora do problema. Não se trata de entrar numa angústia gerada por fofocas para depois ser salvo dela.
Além disso, o autor traz um relato do historiador judeu Flávio Joséfo. O texto de Joséfo descreve quando Moisés livra o povo das graves consequências de uma sedição, de uma rebelião profunda. A punição divina era iminente, mas a intercessão de Moisés funcionou como uma barreira. O texto usa ek para descrever que Moisés livrou o povo, mas a calamidade nunca chegou a atingi-los de fato. Foi uma prevenção absoluta. Com todos esses exemplos, Townsend constrói a base de que o idioma grego permitia e usava a palavra ek para significar manter do lado de fora, sem contato prévio. Mas o debate exige que a gente investigue se esse padrão se manteve no Novo Testamento, que é a mesma época em que o Apocalipse foi redigido. O que é fascinante aqui é acompanhar como Townsend mapeia o Novo Testamento e encontra esse mesmo padrão de posição exterior sendo mantido em momentos cruciais. A argumentação nos guia por outros usos de ek que fortalecem essa tese. Um exemplo é Atos 15, 29, onde os apóstolos instruem os irmãos a se manterem livres de certas práticas idólatras. A instrução é para que eles se mantenham do lado de fora dessas práticas. Não é uma ordem para participar da idolatria e depois tentar sair. Outro exemplo forte está em Tiago 5, versículo 20. Esse fala sobre converter um pecador, certo? Isso, fala sobre converter um pecador do erro e salvar uma alma da morte usando ek. A referência direta é à morte física precoce como consequência do pecado. Ao corrigir o caminho, a morte física é prevenida. A alma é mantida fora do evento trágico. A prevenção do evento é o que caracteriza o uso da palavra. Mas a investigação atinge o ponto mais crítico quando o autor decide analisar o que podemos chamar de fator João. Afinal, o Apocalipse tem autoria atribuída ao apóstolo João. Para entender o que ele quis dizer no capítulo 3, a melhor estratégia é ver como ele usava a linguagem em outros escritos. Sem dúvida, a coerência do autor. Townsend menciona o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27, onde Jesus diz: Pai, salva-me desta hora. Jesus se referia à hora da crucificação. E o autor levanta um detalhe técnico. Aquela hora da cruz ainda era um evento futuro. O texto faz o que a gramática chama de prolepse. Em termos simples, prolepse é quando se fala de um evento futuro como se já estivesse acontecendo no presente. Jesus pedia preservação em relação a uma hora que ainda estava por vir, usando a mesma preposição de Apocalipse. E essa análise de João 12 abre caminho para o ponto alto do argumento de Townsend, o que muitos consideram a cartada final na exegese gramatical dessa passagem. É o grande e único exemplo paralelo encontrado em João 17, versículo 15. A relevância monumental desse versículo se dá por um motivo estatístico mesmo. É um único outro lugar em toda a vasta literatura grega clássica e bíblica pesquisada onde a combinação exata de tereu com ek aparece. E, de fato, se em milhares de páginas de literatura antiga essa combinação só aparece 2 vezes, uma na promessa de Filadélfia e outra na oração de Jesus pelos discípulos, não há como ignorar que um texto serve de chave para abrir o outro. Mas o que exatamente é a oração de Jesus em João 17 revela que muda tanto o jogo na visão do Townsend? O texto analisa o contraste profundo que Cristo faz na oração. Jesus diz ao Pai: Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. A genialidade do argumento reside em observar os termos usados. Para a primeira ação, tirar do mundo, Jesus usa a expressão airoek, que carrega o sentido inegável de uma remoção física, de pegar algo dentro e mover para fora. Certo, airoek. Mas para a segunda ação, a proteção contra o maligno, ele não repete airoek, ele escolhe usar terioek. E é aí que a argumentação tenta desarmar a visão oposta. Porque a gente pode usar uma imagem mental para ilustrar a diferença. Pensemos em uma piscina profunda, que representa um grande perigo. A primeira expressão, airoek, que é tirar do mundo, seria o equivalente a ver alguém se afogando dentro da piscina, mergulhar e puxar essa pessoa para fora da água. A pessoa estava lá dentro e foi removida. Uma ação de resgate. Exato. Mas e quanto a terioek em relação ao maligno? Os discípulos não estavam espiritualmente dentro do diabo. Como seguidores de Cristo, eles já não pertenciam a esse domínio sombrio.
Logo, a expressão não pode significar tirá-los de dentro de onde não estão. Voltando à analogia, Teriuek seria como construir uma cerca alta e inquebrável ao redor da piscina, garantindo que a pessoa nunca sequer caia na água. A analogia da cerca resume perfeitamente a dedução teológica de Townsend. A argumentação defende que isso enfraquece a premissa de estudiosos como Gundry, que sugeriam que os discípulos precisariam entrar ou estar preservados na esfera moral de Satanás para serem guardados através dela. O autor reforça seu ponto trazendo 1 João 5, versículos 18 e 19, onde João afirma categoricamente que o mundo inteiro jaz no maligno, mas que o maligno não toca naquele que é nascido de Deus. Há uma separação contínua aí. Sim, uma demarcação nítida de esferas. Os discípulos são mantidos numa posição exterior em relação ao domínio do maligno, exatamente como o escudo contra as flechas lá da Ilíada. Então, o que tudo isso significa quando a poeira gramatical baixa e voltamos para a promessa de Apocalipse 3:10? Segundo a tese do Townsend, significa que a promessa feita à Igreja de Filadélfia carrega o mesmíssimo peso gramatical de João 17,15. Assim como os discípulos seriam mantidos fora do domínio de Satanás sem precisarem entrar nele, a Igreja recebe a promessa de ser mantida completamente fora da hora da provação. Perfeito. Mas resolver a preposição resolve só metade do mistério. Isso nos leva à próxima grande pergunta. O que exatamente é essa entidade chamada a hora da provação? O autor trata isso como um evento localizado ou como um período no calendário cósmico? A distinção fundamental entre um evento específico e um período de tempo é onde muitas interpretações acabam se perdendo. O autor aponta para um detalhe vital no texto grego: a presença do artigo definido. Não está escrito que seriam guardados de uma hora qualquer, mas de a hora, tes horas, no grego. A presença desse artigo definido aponta indiscutivelmente para um período de tempo que já era muito bem conhecido pelos leitores bíblicos e proféticos da época. O período da tribulação? Exatamente. Aponta com precisão para a tribulação de 7 anos, aquele período sombrio, cheio de selos, trombetas e taças, detalhado nos capítulos 6 a 18 do Apocalipse. E para sustentar porque isso é tão importante, Townsend traz a voz de outros estudiosos, como Charles Ryrie. A constatação que Ryrie faz é de uma lógica quase matemática. O argumento propõe que é fisicamente impossível estar localizado em um ambiente onde um evento está acontecendo em todos os lugares, e, ao mesmo tempo, ser isento do período de tempo em que esse evento ocorre. Pensemos no seguinte: se a promessa divina é ser guardado da hora, ou seja, isento do próprio ponteiro do relógio rodando, a única maneira concebível de não participar desse tempo, enquanto se está na Terra, é simplesmente não estar na Terra enquanto esse tempo corre. O texto expande essa ideia avaliando também o alcance geográfico e a expectativa iminente descritas na promessa. Apocalipse 3:10 faz questão de sublinhar que essa hora da provação está para vir sobre o mundo inteiro. A abrangência é global. E há uma urgência latente atrelada à promessa do retorno do Senhor, que aparece no versículo 11 com a declaração: venho sem demora. ou seja, não tem como fugir geograficamente. Nenhuma chance. A conclusão lógica é que, como a provação não deixará nenhuma nação ao esconderijo de fora, tentar preservar alguém fisicamente na Terra seria ineficaz. A única maneira de manter uma multidão totalmente de fora do tempo e do espaço de uma catástrofe global é removendo essas pessoas antes que a catástrofe comece. Mas tem mais uma peça nesse complexo quebra-cabeça. Diz respeito ao motivo por trás de tanto caos. Se a Igreja fosse destinada a permanecer na Terra durante esses 7 anos, deveríamos supor que haveria um propósito divino de purificação ou correção para ela, não é? Afinal, Deus permite as provações para o crescimento. Mas a análise do grego revela um cenário diferente sobre quem é o alvo desse evento terrível. Se conectarmos isso com um panorama maior da teologia do Apocalipse,
O autor demonstra que o propósito escatológico da tribulação não tem nada a ver com a purificação da igreja. Townsend chama a atenção para o verbo grego usado no final do versículo 10, o verbo peirazo. E o que ele significa? Essa palavra possui uma conotação muito específica no mundo antigo. Era associada à ideia de testar algo ou alguém, não para purificar, como quem refina ouro, mas para expor uma falha já existente, para demonstrar que a verdadeira natureza daquele objeto ou pessoa é essencialmente má ou defeituosa. O objetivo dessa hora é aplicar um teste de exposição, um julgamento severo a um grupo que o texto chama de os que habitam sobre a terra. E os que habitam sobre a Terra parece ser muito mais do que apenas uma informação de endereço. O autor dedica um bom tempo demonstrando que essa é uma frase carregada de significado teológico. E como é? A análise revela que os que habitam sobre a terra funciona como um verdadeiro termo técnico na literatura bíblica. Deriva de expressões hebraicas antigas, como em Isaías. No Apocalipse, toda vez que esse termo é usado, ele não se refere à humanidade de forma neutra. Ele designa especificamente os descrentes, os ímpios, os rebeldes contumazes do período da tribulação. São as pessoas que escolhem reiteradamente rejeitar a Deus e adorar a besta. O alvo é bem específico. Muito específico. E é o caráter obstinado desse grupo que será exposto pelos flagelos de Peirazo. Portanto, a argumentação de Townsend conclui que a igreja simplesmente não é o alvo, nem faz parte da jurisdição desse teste terrível. A ira divina é direcionada a um grupo com uma identidade espiritual completamente separada da igreja. Para sintetizar toda essa jornada de raciocínio e a conclusão que o autor alcança após montar essas peças do intrincado quebra-cabeça grego, ele argumenta que o versículo de Apocalipse 3:10 por si só não descreve a ação mecânica do arrebatamento. Em vez disso, descreve o resultado glorioso desse evento, o status de segurança absoluta da igreja durante a grande tribulação. Segundo a análise das preposições, a igreja estará posicionada do lado de fora, totalmente isenta do período e do espaço da provação global. E a dedução natural que ele extrai para que essa condição seja possível é a necessidade iminente de um arrebatamento pré-tribulacional. Na visão do autor, essa é a única engrenagem teológica capaz de fazer todas as pecinhas gramaticais e logísticas girarem em perfeita sincronia, sem contradições. Isso levanta uma questão importante e muito prática para a reflexão de todos nós. Ao longo da narrativa bíblica, frequentemente encontramos descrições que detalham a condição maravilhosa e o status inabalável do resultado de uma promessa divina. E o pensamento que fica é: será que muitas vezes não corremos o risco de perder a paz e o verdadeiro conforto que essa promessa deveria trazer por passarmos tempo demais debatendo obsessivamente a mecânica exata de como seremos transportados até lá? É uma excelente pergunta. A exegese cuidadosa, o estudo profundo das palavras, como vimos brilhantemente na defesa do autor, é fundamental para afirmar as nossas convicções. Mas o verdadeiro refrigério para a alma reside em saber qual é o destino final garantido por quem fez a promessa, independentemente de compreendermos todos os aspectos logísticos da viagem. Uma reflexão excepcional que nos convida a equilibrar a mente que estuda com o coração que confia, encerrando de forma brilhante a nossa análise de hoje, no capítulo 18 da obra de Townsend. Antes de partirmos, informamos que teremos um novo episódio desse mesmo livro. Há muito mais conteúdo intrigante nos aguardando nas próximas páginas para explorarmos juntos. Que Deus abençoe todos os ouvintes.